E para uma análise desta questão da greve da TAP está em estúdio Carlos Paz, professor de Economia, e também Marco Silva, analista de mercados. Muito boa tarde Boa aos tarde. dois. Marco Silva, surpreendeu estes 10 dias agora convocados depois de um acordo a que se chegou em dezembro com o Governo? Não surpreendeu minimamente, porque eu sabia que o acordo, entre aspas, que tinha sido alcançado em dezembro era provisório. Portanto, os pilotos, primeiro que nada, não tinham sido satisfeitos nos seus intentos, e também sabia que esta situação da privatização ia desaguar, da forma como está a ser feita, ia desaguar em luta, tenha ela razão ou não, mas obrigatoriamente estamos a falar de uma parte importante dos trabalhadores da empresa. Não são os únicos, obviamente. Aliás, eu estranho que só uma parte da empresa é que esteja realmente a tomar estas atitudes. Mas parece-lhe que houve aqui uma ilusão neste acordo? O Governo não está a cumprir com aquilo que prometeu? Há uma ilusão já há muitos anos, não é de agora. Houve muitos governos a prometerem muitas coisas, o que é completamente fora de qualquer tipo de bom senso é estar-se a fazer uma privatização destas, muito complicada, porque esta privatização ninguém pode ganhar com ela. E parece que a privatização está a ser feita para algum amigo ganhar. Um pouco como vai acontecer com o novo banco. Mas aqui, claramente que deveria ter sido algo que deveria ter sido planeado já com muito mais tempo. Não é nos últimos meses de mandato que se vai vender uma empresa que obrigatoriamente não se vai ganhar nada com ela. Aliás, porque os números são claríssimos. O capital próprio da empresa é negativo em 500 milhões. Portanto, como é que alguém pode ficar com uma empresa dessas e ainda com algumas restrições em termos de poder despedir ou não despedir? Portanto, tem que haver um acordo, primeiro que nada, sério, com os trabalhadores, pilotos e os outros, em que os englobe também. Portanto, isto não pode ser alguém que chegue aqui e tome conta da empresa e vá fazer dinheiro no curto prazo. Não acontece, senão alguém vai perder muito. Carlos Paz, os pilotos têm razão nisto? Não sei. Não sei. E vou dar um passinho atrás, para já vou pôr números naquilo que disse o Marco, e ele disse bem, e eu vou pôr números. Vamos lá ver. A TAP tem uma dívida de médio e longo prazo de 1,1 mil milhões de euros. Okay? Portanto, 1.100 milhões de euros. Cerca de 1.100. Ela vale 1.200 milhões de euros. E, portanto, quando estamos a falar da privatização da TAP, comecemos, um dos argumentos que é muito utilizado pelas pessoas que criticam a greve é de que está a prejudicar o valor da TAP. Vamos pôr números nisto, o valor da TAP são 100 milhões. E, portanto, não está a prejudicar coisa nenhuma. Ou seja, o prémio que alguém pagará para ganhar a companhia, se a quiser ganhar, é superior a qualquer um destes valores. Porque o valor real da companhia é 100 milhões. Não vale nada. A companhia está morta, não vale nada. E, portanto, dito isto, e pondo números no que o Marco disse, portanto, estamos a falar de 100 milhões. Qualquer um de nós faz uma oferta pela empresa. O grande problema aqui, e é essa a pergunta se os pilotos têm razão ou não, nós não sabemos, e não sabemos porque isto foi um processo, e como disse o Marco e bem, é um processo que já vem inquinado de há muitos anos e, principalmente, é um processo que foi muito pouco transparente nesta última negociação. A famosa negociação de dezembro, que parou a greve de dezembro, foi um processo muito opaco. Tivemos aquela pantomina do Sr. Ministro da Economia a ver dizer que os que tinham assinado o acordo estavam dentro, os outros não eram protegidos. Depois o Sr. Secretário de Estado dos Transportes, que é outro que tal, a dizer exatamente a mesma coisa, de forma a que depois o Sr. Primeiro-Ministro no dia seguinte no Parlamento tem que dizer o contrário, ou seja, e dizer o contrário com um ar de gozo a deitar abaixo o próprio Pires de Lima. A gente sabe que o Pires de Lima foi-lhe obrigado a engolir tipo pílula na crise do CDS com o PSD, do tempo da TSU e do tempo do Vítor Gaspar. Mas, dito isto, a gente não sabe exatamente quem é que tem razão neste processo. É complicado, porque nós estamos a falar de greves e estamos hoje a viver uma greve de transportes, e vamos ver agora várias, e é sempre uma discussão pública, porque este tipo de greves tem sempre um aproveitamento político, e tem sempre um aproveitamento político muito forte. E é uma discussão que nós vamos ter de fazer todos enquanto sociedade. Porque, de facto, quando nós olhamos olhamos as pessoas na rua, principalmente as greves de transportes, que afetam diretamente a população,
Vemos as pessoas na rua muito contra os grevistas, porque os grevistas são assim, não querem trabalhar, querem ganhar mais dinheiro. Portanto, este é o tipo de raciocínio que se faz. Não podemos fazer um raciocínio tão simplista, e é bom lembrar que se nós trabalhamos 5 dias e descansamos 2, é devido às greves do início do século XIX, do início do século XX, aliás, quero dizer. É bom lembrar que se temos um horário de trabalho inferior às 40 horas é devido às greves do pós-guerra. E, portanto, é bom lembrarmos isto tudo. Ou seja, as mesmas pessoas que criticam que chatos o governo aumentou-nos o horário de trabalho são as mesmas que dizem e os grevistas são assim, e é bom lembrar que foi por causa dos grevistas que nós temos a vida que temos hoje. E, portanto, é bom lembrar esse pormenor. Mas também é bom lembrar o contrário, é que há muitas classes profissionais, e aqui os pilotos são uma delas, e ficaram com esta fama e não a perdem, são classes profissionais que utilizam o seu poder reivindicativo para manterem regalias que podem não ser justas. E aqui entramos no problema. E, portanto, a resposta à sua pergunta, não sei. Não sei porque as negociações foram opacas, não foi completamente transparente tudo o que foi negociado. Os pilotos acusam o governo de não estar a cumprir uma parte do negociado. Nós não sabemos se é verdade, porque não sabemos qual é a parte. Não existe um documento. Não é suficientemente público este tema para podermos debater. E, portanto, olharmos esta greve na perspectiva do grevista propriamente dito, é complexo, e é complexo, e basta pensarmos, ainda hoje de manhã tivemos nas televisões e nas rádios, por causa das greves dos transportes, ainda hoje de manhã tivemos os sindicalistas a dizer que a greve foi um sucesso porque paralisámos 80%. Cuidado, isto é folclore, puro folclore, é levar a greve para o circo e para a fantochada, porque uma greve não é um sucesso porque parou tudo. Uma greve é um sucesso se cumprir 2 objetivos. O primeiro, que as suas reivindicações sejam justas e honestas. O segundo, que a pressão feita pela greve resolva o problema. Porque, de facto, não acontecer nada a não ser paralisar e prejudicar as populações, de facto, não é nenhum sucesso da greve. É um puro circo. Marco Silva, parece-lhe irresponsabilidade uma forma de luta que dura 10 dias no atual estado da companhia e também nos impactos que isto terá, por exemplo, no turismo? Sim, eu acho que a greve deve ser utilizada como um último recurso, mas deve ser bem utilizada. E há muitas greves em Portugal que são muito mal utilizadas e há muito pouco tempo, inclusive, aconteceu umas pela função pública. Relativamente aos danos que podem existir, não são assim tão grandes. E relativamente àquela questão de será que têm razão ou não, é preciso ver o que é que eles querem. E, na realidade, há 2 coisas principais que eles querem. Mas a principal é que esta privatização seja feita com pés e cabeça. Eu acho que isso não é pedir muito. E é o que não querem fazer. Querem despachar isto à pressa antes de se ir embora de lá ou de eventualmente continuarem lá. Agora, o que é importante aqui, e é algo que os pilotos, que têm feito um trabalho nesse campo exemplar, têm referido N vezes, e eu conheço pessoalmente o anterior presidente do sindicato. Primeiro, vamos ver quais é que são as responsabilidades do presidente da companhia no estado em que a companhia está. E isso é uma responsabilidade enorme. Primeiro, a dívida, muita da dívida que foi criada nos últimos tempos é de responsabilidade sua devido à compra da VEM, portanto, da Manutenção e Engenharia do Brasil, ao qual este governo, quando iniciou funções, sabia perfeitamente que a compra da VEM não tinha sido autorizada pelo Estado, pelo acionista Estado, e, no entanto, nada fez. Nada aconteceu, é verdade. Nada aconteceu, zero. Mas, todos os anos, nós vamos ver o relatório de contas da TAP, e o que é que nós vemos? TAP, ou seja, transportes, aquilo que nós designamos por transporte, o core da empresa, positivo. O que é que vem negativo? A manutenção de engenharia. E ainda as participações, uma participação que tem no Brasil. Ou seja, isto constantemente já rendeu, entre aspas, negativamente cerca de 500 milhões de euros. E isto foi feito de uma forma muito pouco opaca. Muito pouco transparente, queres dizer? Muito pouco transparente, peço desculpa. Inclusive, houve 2 secretários de Estado que não aprovaram a compra da participação, referiram inclusive e perguntaram porquê é que a participação foi comprada fora do prazo da opção de compra e pagou mais 20% por isso. O caso está em inquérito judicial, segundo sei, e é isto que não foi feito. Ou seja, eles querem também que haja aqui alguma responsabilização, porque a empresa está neste estado não é por causa dos pilotos, não é por causa das hospedeiras, não é por causa desse pessoal. Isto está neste estado por causa da direção e da gestão que está a ser feita e tem vindo a ser feita nos últimos anos.
E quando nós depois vamos ver, essa mesma Conselho de Administração, o Presidente, ganha 420 mil euros brutos, sem os descontos, e sem os descontos últimos dos cortes, e os restantes membros 280 mil. E tem ganho assim desde 2010. Isto é desonesto e obsceno, tendo em conta que é uma empresa que todos os anos tem vindo consistentemente a dar prejuízo. Portanto, é algo que, primeiro, antes de tentarmos vender a empresa, temos que a sanear. Aliás, eu acho que essa é a única solução que nós temos. Temos que a sanear para poder vender. E aí podemos, eventualmente, ir a fundos europeus, que já foi aberta uma possibilidade nesse campo. Depois, em relação ao Presidente, que está a acompanhar a privatização da TAP, ele não deve ter muito desconhecimento, mas pode-se vender uma empresa em bolsa, mesmo não tendo capital nenhum. Aliás, a entrada em bolsa é um levantamento de capital. Portanto, não é preciso ter capital nenhum, vai ser levantar novo, tendo em conta que já se está a assumir que não se vai receber dinheiro nenhum da empresa. Porque não vai, não vai. A quantidade é muito pequena. Carlos Paz... Só mais uma chega, peço desculpa. Isto porquê? Porque aqueles 130 milhões que o Carlos referiu, temos que ainda subtrair outras coisas. E uma delas são litigâncias que existem no Brasil, que não estão refletidas nas contas, que está no último relatório de contas, que ascendem a mais de 130 milhões de euros. Que é o valor, aliás, da companhia líquido. Exatamente. Portanto, vale zero. O impacto, Carlos Paz, o impacto desta greve de 10 dias para a companhia seria uma perda de valor no caso de uma privatização, mas também para a economia portuguesa. O impacto é brutal e eu vou tentar explicar porquê. Uma greve parcial que bloqueia a companhia, em qualquer empresa, para a gestão, é de longe a pior das greves. O que é que eu quero dizer com isto? Só os pilotos é que vão fazer greve. Portanto, só os pilotos é que param e não recebem ordenado. Mas, de facto, sem pilotos não há voos. E, portanto, não havendo voos significa que tudo o que é pessoal de cabine, tudo o que é pessoal de terra, tudo o que é pessoal de manutenção, mais todas as empresas que pululam ali à volta e da qual a TAP é também acionista, o caso da Catering Port, do catering, o caso da Ground Force do handling, ou seja, são empresas que as pessoas vão todas trabalhar, vão todas receber o seu ordenado, mas nada vão fazer porque os aviões estão parados. E, portanto, esta é de longe, em termos económicos, é de longe o pior tipo de greve para uma companhia. A TAP fala mesmo numa destruição das receitas de maio. Destrói perfeitamente as receitas. Mesmo agora, já, neste momento, as pessoas já não vão... Para a economia, que era a sua pergunta, para a economia, eu tenho uma leitura semelhante à do Marco. Para a economia é grave, sim, mas não tem a gravidade que o Governo diz. E não tem a gravidade que o Governo diz. Porquê? Muito simples. Nós estamos a falar de uma companhia que faz muito inbound e muito outbound, ou seja, traz muitos turistas para Portugal, mas também leva muitos portugueses para fora. O que acontece é o impacto é só no inbound, é só nos que vêm, que neste caso não vêm. E a verdade é que a maioria dos turistas que visitam Portugal não são transportados pela TAP. A maioria dos turistas que visitam Portugal são transportados pelos low cost, porque são turistas europeus. E, portanto, não vêm com a TAP. A TAP tem outras rotas, outros destinos. É realmente muito boa na rota do Atlântico Sul, quer para a África, quer para a América do Sul, mas não é uma companhia de inbound turístico. E, portanto, é bom a gente pensar esse aspecto. Tem impacto nas receitas da companhia, sim. Tem impacto nas receitas da companhia em termos de exportação de serviços, sim. O impacto que tem sobre o turismo não é tão grande quanto se diz. É grande, mas não é tão grande quanto se diz. Portanto, não é por aí que o problema ocorre. Parece-lhe que a greve se vai manter ou que o Governo poderá ceder nesta questão? Já não sei. Eu confesso que nós tivemos em dezembro, e fizemos aqui, aliás, um debate em dezembro sobre isso, e falou-se um bocadinho sobre a greve de dezembro e se ela iria ocorrer ou não, e nessa altura eu lembro-me de ter tido a opinião que muito provavelmente ia mesmo ocorrer, porque havia uma vontade de extremar posições. A verdade é que neste momento a gente não consegue ler os raciocínios. Vai tudo depender da forma como a opinião pública encarar a coisa. Isto é, o Governo já está em campanha eleitoral, aliás, como está a oposição, não é um problema do Governo, é um problema dos políticos em geral. Já estão todos em campanha eleitoral e o erro aqui chama-se Aníbal Cavaco Silva, porque não pôs as eleições em junho, julho, como deveria ser, e manteve as eleições para outubro, o que significa que vamos arrastar isto por um ano inteiro a fazer campanha eleitoral. E a verdade é que, tanto o Governo e a oposição em campanha eleitoral, os dois, vão medir muito o que é que diz a opinião pública. E numa altura em que a opinião pública está massacrada com greves do metropolitano, que por acaso foi cancelada,
com greves da CP, com greves da Carris, com greves de toda a gente. O que vai acontecer é que vamos ter na opinião pública uma vaga de opinião de que os grevistas são os maus da fita e o Governo é o bom da fita, e se o Governo se aperceber disso, vai mesmo deixar a greve ir até ao fim. Porque depois usa todos estes argumentos neoliberais de a greve destrói, a greve... Aliás, hoje já veio ajudar, nem de propósito, já veio ajudar este raciocínio, o Marco citou isso há bocadinho, já veio ajudar esse raciocínio a Globalia. A Globalia, que era um dos candidatos à compra da TAP, ontem o dono da Globalia anunciou à imprensa espanhola porque é que não era candidato à compra da TAP, porque é que deixou de ser. E deixou de ser primeiro pelos 1,1 mil milhões de dívida. Mas não era este problema, que é o tal saneamento do que o Marco fala. Não é só 1,1 milhões, mil milhões, é o que ele diz a seguir, é que é relevante. Que ele diz. E ainda por cima, é uma empresa que eu depois não a posso gerir por critérios de gestão. E, portanto, o que ele Devido a estes acordos com os sindicatos? O que ele se quer referir é isso, exatamente. E, portanto, como ele acha, e aliás, acha qualquer pessoa do mesmo género, que o relevante é o lucro e não a perpetuação do negócio. Portanto, é importante o lucro no curto prazo. E como é importante o lucro no curto prazo, é muito difícil sustentar o negócio a prazo sem fazer um corte geral na empresa, que é o que ele gostaria de fazer. Como não o pode fazer, abandona a compra. O grande problema é que, e o Marco disse muito bem, há aqui um tema de pressa em fazer a privatização. Vamos lá ver. E sejamos muito diretos. Esta privatização, há 1 ano e meio atrás, era para ter ocorrido. E não ocorreu, e dirão as pessoas que ficaram muito contentes, os trabalhadores da TAP, porque a privatização não ocorreu. Houve alguém que ficou muito mais contente, que foi os bancos de investimento que fizeram a avaliação da TAP e os escritórios de advogados que prepararam a privatização da TAP, que faturaram mais de 1 milhão de euros neste processo e que agora voltaram a faturar exatamente o mesmo, para fazer exatamente o mesmo processo. E, portanto, quantas vezes o processo for repetido, quantas vezes os escritórios de advogados dos amigos e os bancos de investimento dos amigos vão receber dinheiro. Portanto, se isto se arrastar, para eles é uma maravilha. Carlos Paz e Marco Silva, obrigada por terem estado neste grande jornal.